Meu nome é Elcio Soares, eu vou apresentar um trabalho, minha proposta de mestrado na Universidade Federal do Piauí, e eu estou sendo orientado pelo professor Raimundo Moura. O título da metodologia é esse, né? É uma metodologia para guiar o analista de requisitos a escrever especificação de requisitos. Okay? Agora com um propósito que a gente vai ver agora. Essas duas pesquisas foram feitas, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos e ela trata sobre os desafios das empresas em relação à análise de requisitos, certo? Está bem claro aqui que a documentação de requisitos e como você adquirir os requisitos de acordo com o que o usuário está falando, essas duas preocupações são bastante relevantes, tanto na empresa, tanto na pesquisa dos Estados Unidos, quanto nessa outra que foi feita no Porto Digital de Recife, certo? Então, essas duas questões estão bem claras, são bastante importantes. E como representar requisitos? Existem várias formas de representação de requisitos. Eu vou focar naquela que eu estou estudando, que é a utilização de linguagem natural, certo? Por quê? Um dos motivos da utilização de linguagem natural é o entendimento comum entre todos os participantes do desenvolvimento do software. Desde quem está pagando o software até quem está desenvolvendo. Todo mundo sabe entender a linguagem natural. Mas a gente sabe também que a escrita em linguagem natural tem alguns problemas, principalmente se você tentar fazer um algoritmo em linguagem natural, não é isso? Então, assim, tanto a especificação do requisito quanto tentar fazer um algoritmo em linguagem natural, ela apresenta esses problemas aqui. Ambiguidade, linguagem natural muito ambígua, incompleta, não é isso? E bastante inconsistente. Só que existem algumas maneiras de a gente tentar driblar esses problemas do uso da linguagem natural. Um deles é o quê? São os padrões linguísticos, okay? Que são expressões ou frases bastante utilizadas em especificação de requisitos, okay? Padrões de requisitos, a gente vai traduzir aqui como formulários específicos para que sejam escritos requisitos específicos. E a linguagem natural controlada, que é o quê? Que é um conjunto de regras, né? É um dicionário, vamos dizer assim, né? Com um número de palavras limitadas e um conjunto de regras onde você pode escrever para atingir algum propósito. Bem, diante disso, o nosso propósito é o seguinte: é uma metodologia de especificação de requisitos, um documento de requisitos de sistema, e que esse documento seja não ambíguo, completo e consistente. Uma tentativa, né? Você vai conseguir. E essa metodologia também permite um suporte automatizado, ok? A gente usa a linguagem natural, o processamento de linguagem natural e uma linguagem natural controlada, a gente vai já saber para quê. E a gente está escrevendo um protótipo, né? Um protótipo para guiar o analista de requisito a escrever o documento. O nome desse propósito, esse protótipo, por enquanto, é RS Editor, por enquanto. Então, quais são os passos da metodologia? Antes de falar dos passos, a metodologia propõe uma estrutura do documento de requisitos. Essa estrutura é baseada no padrão IET 830, não é? Que ele recomenda, tem várias recomendações de como escrever requisitos, inclusive propõe uma estrutura de requisitos. Okay? Como esse padrão é muito amplo, a gente reduziu o escopo para o que a gente está querendo. Então, essas são as seções que o documento de requisito gerado pela ferramenta tem. Olha só, a nossa metodologia é essa. Ela é composta desses 5 passos. O primeiro passo seria a análise do domínio, onde através de documentos de referência, certo? O que são esses documentos de referência? Qualquer documento de referência escrito pelo usuário de domínio, pelo especialista de domínio, ou pelo analista de requisitos,
E que nesse documento, escrito em linguagem natural, por enquanto só em português, esse documento vai servir de entrada para a metodologia, para que sejam extraídos os termos importantes daquele domínio específico. Por exemplo, como na apresentação do colega anterior, aqueles casos de uso, né, manter o usuário, seriam reconhecidos automaticamente nessa fase. A segunda fase, definição da semântica do domínio. A ferramenta vai permitir o quê? Que o analista de requisitos, junto com o especialista de domínio, classifique aqueles termos encontrados no passo anterior, classifique como o que a gente chama de artefato de sistema, como um ator, como uma classe, como um atributo, como um caso de uso, como um método, certo? No terceiro passo, é a escrita de um requisito. Depois de ter montado essa semântica, eu tenho vários padrões de requisito, né, vários formulários, onde o analista de requisito vai preencher as informações sobre aqueles termos selecionados na fase anterior. E nessa fase, eu vou mostrar depois, a ferramenta tenta ajudar o analista de requisito a escrever a coisa certa, né? A gente vai ver. O quarto passo é checar a inconsistência, tá certo? A ferramenta vai poder checar as inconsistências daquilo que foi escrito pelo requisito, pelo analista de requisito, por exemplo. Ele definiu que usuário é uma classe, e ele colocou em um certo padrão de requisito usuário como outra coisa, né? como uma interface, por exemplo. Então a ferramenta vai dizer isso para ele: olha, está errado, isso aqui era para ser usuário. A gente vai ver direitinho. E a quinta fase seria a geração desses modelos de projetos, né? Classes, diagramas de casos de uso, diagramas de classes e até interface de usuário, através desse documento de requisitos. Certo? Depois eu falo. Bom, então, como é feita essa primeira fase? A construção do léxico da aplicação. A partir daqueles documentos de referência, certo? A ferramenta tenta encontrar esses padrões linguísticos. Por exemplo, tenta encontrar nome, preposição nome. Quando ela encontrar esse padrão, isso é um candidato ao quê? A um ator, a uma classe, a um atributo ou uma interface de usuário. E também esse outro padrão linguístico aqui, ó. Verbo, seguido ou não de um substantivo, seguido ou não de uma proposição, seguido ou não também de um adjetivo ou nome. Quando ele encontrar isso no documento de requisito, ele vai selecionar e vai dizer que isso é um possível caso de uso. Okay? A definição de semântica do domínio, como eu tinha falado. É simples. O analista de domínio, junto com o analista de requisito, classifica cada termo daquele como esse artefato de sistema. Ou aquilo que foi selecionado. É um ator, uma classe, um método, um atributo